Oi, tudo bem? Eu aqui de novo, o nosso bate-papo quase que diário aí, onde a gente pode estar sempre abordando os temas mais interessantes sobre vinho. O vinho em si já é interessantíssimo e tem muita história. E acho que o bom vendedor, o bom enófilo, ele é um bom contador de histórias, né? Então, vamos aumentar um pouquinho mais o nosso repertório para a gente poder sempre oferecer a melhor experiência possível para o nosso cliente, tá? Hoje a gente vai continuar falando sobre os vinhos rosés. Então ontem nós falamos como eles são produzidos, eu dei uma pincelada sobre algumas regiões. Hoje o foco do nosso vídeo, nosso bate-papo, é falar um pouco mais sobre essas regiões. Lógico, a gente não poderia deixar de falar de rosé, como eu já mencionei no vídeo anterior, sem a gente mencionar a Provence. A França aí, sem dúvida, possui aí excelência na produção dos vinhos rosés e principalmente os rosés que vêm ali da região mais ao sul, próximo ao Mediterrâneo. Então a gente está falando ali de sul do Rhône e também da própria Provence. Dentro da Provence e dentro do sul do Rhône, nós temos várias apelações de destaque para a produção de vinhos rosés. Então, a gente vai falar ali da região, da porção sul do Rhône. A gente pode falar de Tavel, por exemplo, que é uma apelação super famosa, rosés renomados. E se a gente descer um pouquinho mais, a gente vai para Provence. Provence é praias lindas, visuais assim estonteantes, a Riviera, né, francesa, é a região onde o europeu, o francês vai passar as férias, e para combinar com todo esse clima, com todas essas paisagens, nada melhor do que os vinhos rosés produzidos nessa região. Já tinha dito anteriormente que essa era a meca de produção dos vinhos rosés. Dentro da Provence temos aí algumas comunas e apelações pequenas ali, super conhecidas para a produção de vinhos. E temos também a macro-região, ou aí não seria uma apelação, seria uma indicação geográfica IGP, né? Indicação Géographique Protégée. Me perdoem o francês, mas e a gente está falando, lógico, do Mediterrâneo. Então, aquela região do Mediterrâneo ali, grande destaque, se a gente for falar de portfólio Grand Cru, nós temos ali o Brise Marine, da cooperativa Vinícola Standon, e também o Esprit Méditerranée, vinhos fantásticos. Depois nós temos os vinhos com Appellation Provence, são feitas em regiões distintas, por isso a gente tem aí vários vinhos da Provence no nosso portfólio, mas são diferentes entre si, mesmo que sejam do mesmo produtor, na mesma macro-região, tem vinhedos diferentes, tipo de vinho diferente, exposição ao sol diferente, tipo de solo diferente e também a combinação das uvas. Por falar em combinação das uvas, ali na região do sul da França, as mais utilizadas para produção de rosé são a Grenache, a Cinsault, a Mourvèdre, também temos Syrah e Carignan. Outra região do sul da França que também é interessante, a gente não tem no nosso portfólio, mas só para a gente dar uma pincelada, não pode deixar de falar também dos vinhos da região do Languedoc-Roussillon, que também fazem rosés baseados nessas mesmas uvas que eu já citei anteriormente e produzem coisas bem interessantes. A gente saindo da França um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho da Itália, onde a produção de rosé vai se concentrar principalmente no sul da Itália. Haja visto aí que nós temos no nosso portfólio o Tramari, né? Um vinho que eu já falei algumas vezes, devo ter falado mais de uma vez nele no vídeo anterior, estou falando aqui de novo, porque o que torna ele diferente? Ele é um rosé, mas ele é um rosé de primitivo, então é um argumento fortíssimo aí para a gente poder oferecer. Sempre se desperta a curiosidade das pessoas, né? Poxa, um rosé, eu particularmente trabalho com vinho já há algum tempo, eu não conhecia nenhum rosé de primitivo, então vale muito a pena, é uma indicação certeira e super assertiva. Uma outra região de destaque para a produção de rosé, lógico, existem várias dentro da Itália, mas as que se destacam mais e que tem mais a ver com o nosso portfólio, nosso dia a dia, é a Toscana, onde se faz bastante rosé com
com a Sangiovese, tá? Sangiovese, principal uva italiana, das mais de 200 que eles produzem por lá, é a rainha das uvas italianas, não poderia ficar de fora na produção do rosé também. A gente, ainda falando ali, outro país de destaque interessante é Portugal. Então, Portugal a gente tem, do nosso portfólio mesmo, recém-chegado, Quinta do Valado Rosé, vinho super interessante, muito gostoso, uvas típicas portuguesas, vinificado em rosé. A título de conhecimento também temos, tem vinho rosé mais para o sul de Portugal, principalmente ali Ribatejo e Extremadura. Deixa eu ver, nós tínhamos o portfólio, inclusive, a gente, voltando lá para a Itália, tá? Vamos voltar aqui só um pouquinho. No sul da Itália a gente tinha um rosé Bagenero d'Avola, que era o Feudo Macari, que era bem interessante também, corroborando aí com o fato de que o sul da Itália detém aí a maior produção de vinho rosé. Bom, passamos por Portugal, agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos vizinhos, vou falar um pouquinho de Mercosul, Chile e Argentina. O que vai ser diferente de todos os outros rosés que a gente falou é que geralmente, grande parte dos vinhos chilenos e argentinos, eles são feitos aí com as uvas que mais se adaptaram para cá, então a gente está falando de Cabernet Sauvignon, próprio Malbec e da Syrah, e tem essa característica dos vinhos terem um pouquinho mais de extração, ou seja, uma maceração pelicular um pouco mais longa. Então dá origem a rosés menos pálidos, como os delicados franceses ou a maioria dos europeus. Então são vinhos com um pouco mais de estrutura, com um pouco mais de corpo, muito mais fruta. Eu acho que seria, como poderia dizer, a porta de entrada para aquele tipo de pessoa que fala assim, olha, eu não tomo vinho branco, eu não tomo vinho rosé, meu negócio é vinho tinto, mas está calor, ou a combinação, o prato que eu vou servir, não é lá um prato que vai ser muito amigo de vinho tinto, e você quiser indicar um rosé ou falar alguma coisa, se a pessoa tiver coragem assim, né, de sair desse mundinho e provar um rosé, interessante começar pelos rosés desses países, tá? Do Chile e da Argentina, pois geralmente são rosés com mais pegada, rosés com um pouco mais de corpo, então ele não vai sentir tanta falta dos tintos assim. Inclusive, não sei se vocês perceberam, né? Houve uma mudança de estilo, por exemplo, num outro rótulo do nosso portfólio, que é o Família Gascon, da Escorial Gascon Rosé, feito de Malbec. As safras anteriores, se você ainda tiver na loja, ou se você ainda se recordar, você vai ver que ele era feito de Malbec, a coloração dele era mais forte. Mas as últimas safras que vieram agora, eles diminuíram um pouco a extração. Então, apesar de ser Malbec argentino, um rosé produzido ali, ele é um vinho onde eles procuraram um pouquinho mais da face mais delicada, vamos dizer assim, do rosé a partir de Malbec. Bom, destaque. Nossa, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando só dos destaques dos vinhos que a gente tem. Já citei alguns, mas vou focar aqui num que é interessante, foge um pouquinho do senso comum, que é o Damasei, o Belguardo. Ele é um rosé, um corte interessante aí entre Syrah e Sangiovese, corte aí meio a meio, 50% Syrah, 50% Sangiovese. É um vinho muito intenso, muito fresco. Além das frutas vermelhas, ele vai ter um toque floral muito interessante, que vai lembrar um pouquinho aí flor de cerejeira. E ele também vai ter algum traço mineral, alguma mineralidade, principalmente em boca. Refrescante, mas um vinho, o paladar marca, né? O sabor é marcante, o final é bastante longo. E é isso aí. Espero vocês até o próximo vídeo. Um abraço!